A gente está de volta e a gente vai falar sobre mercado imobiliário. Nossa colunista, a Mayara Tófano, já está aqui com a gente, já vai explicar tudo direitinho. Semana passada, fala boa tarde de novo, né? Que boa tarde nunca é demais, né, Mayara? Não, nunca é demais. Boa tarde, menina. Boa tarde. Então, semana passada a gente falou sobre a tal taxa Selic, né? A taxa básica de juro aí, que favorece esse momento, tá bom para comprar imóvel, segundo a Mayara. E ela contou para a gente que o mercado está bem aquecido. E a pergunta agora é como é que está o mercado aqui em Cachoeiro? Tá bom, tá bombando? Tá ótimo o mercado aqui, tá seguindo a regra da maioria dos mercados, né, que a gente está tendo no Brasil hoje. O mercado imobiliário, em especial, teve uma dinâmica muito interessante dentro do que a gente previa para dentro da pandemia. Em março do ano passado foi um momento de pânico que nós vivemos, né, de muito medo, muitas incertezas. Ainda vivemos isso. No entanto, em pouquíssimo tempo, o mercado ficou muito aquecido e a gente sentiu muito isso em Cachoeiro, tanto em aluguel quanto em venda. Mayara, e como estão os imóveis para alugar? Assim, os interessados têm encontrado dificuldade para encontrar... Você falou na semana passada que as pessoas queriam casa, não têm encontrado casa. Sim. Mas apartamento a gente sabe que tem mais, porque sempre tem algum em construção. Como que está esse mercado de aluguel em Cachoeiro? É bem legal, Alessandra, a gente analisar até de um setor um pouco mais amplo, né? Porque, por exemplo, a vinda da Suzano, a faculdade de medicina, tudo isso movimenta todo o setor imobiliário. Então, a gente tem na medicina, por exemplo, são 100 novos alunos que vêm dentro de um período, né, e que precisam ser alocados dentro desses imóveis. E hoje a gente já está tendo uma dificuldade de poder alocar essas pessoas, né? A gente está tendo aí, na verdade, uma rotatividade bacana de aluguel. Então, sempre tem gente chegando, mas também sempre tem gente saindo, né? Inclusive, é uma pauta boa para a próxima semana, uma proposta de mudança na lei do inquilinato, para a gente abranger essa média, essa alocação de médio prazo, né? Que hoje a lei só abrange a de curto prazo e a de longo prazo. E a gente está tendo a Suzano também, a gente tinha muitos anos a Itapemirim, por exemplo, que movimentava bastante bons imóveis de 3 quartos, que vinham diretores de fora para trabalhar em Cachoeiro. Então, hoje a gente, na região do Amarelo, Paraíso, Gilberto Machado, a gente já encontra uma dificuldade. Então, tá tendo essa retomada, né, de aluguel em Cachoeiro. Como você falou, da Itapemirim já saiu daqui há um tempo. Sim. Mas agora a gente vê, então, com o movimento dessas novas empresas, ela tá fomentando essa retomada desse mercado imobiliário. Exatamente. Ter essas novas empresas na cidade faz com que cheguem novas pessoas, novos trabalhadores, e isso gera toda uma movimentação econômica, não só no mercado imobiliário. Talvez seja até uma pauta para um outro programa, mas a gente pode dar uma explanadinha aqui, que é o aluguel de pontos comerciais também, né? Porque a pandemia, muita gente fechou as portas, a gente vê muito aí aluga, se vai passando. Quer dizer, deve estar um mercado bom para alugar, né? Com bons preços. E eu queria que você falasse também como que está esse aluguel aí para a população em geral. Está mais caro, está mais barato? O aluguel comercial, ele vai na contramão de tudo que eu estou falando para vocês. A gente encontra uma dificuldade, a gente já vê uma movimentação, por exemplo, das pessoas em relação a shopping, em relação a galerias, que já vai entrando no nível cultural mesmo. As pessoas querem lugares hoje que tenham vista, que tenham contato com a natureza, que tenham contato com o verde, lugares abertos, que a gente já está ficando muito trancado, né, parando para pensar. Então, às vezes, passear numa galeria não é um sinônimo de um passeio de te dar essa vontade de sair, de respirar. Então, a gente percebe uma movimentação, principalmente no ramo de compra e venda. A valorização da varanda gourmet, a valorização da vista, a valorização das cozinhas mais amplas. É uma necessidade que voltou a crescer. Isso era considerado para imóveis antigos, né? Cozinhas pequenas, banheiros pequenos. E hoje a gente tem uma procura por cômodos mais amplos. Mas a gente está tendo hoje um certo aumento no valor do aluguel por conta da oferta, né? Da lei da procura e da oferta. Então, assim, como a gente tem uma oferta menor,
de produtos no mercado acaba ficando um pouquinho mais caro. E quando ela fala da procura da cozinha maior, a gente até entende, né? Porque, gente, me fala quem que não foi pra cozinha cozinhar, fazer um pão, um bolo nessa pandemia? Todo mundo despertou o lado chefe que tem. Todo mundo. Então a cozinha, pelo menos a minha casa, se tornou um local que a gente gosta muito de frequentar. Alessandra, se eu te contar que eu tenho um destaque no meu Instagram intitulado de chefe, você vai me achar modesta? Mas a gente inventa moda pra tudo, né? Ai, que maravilha. A pandemia fez isso com a gente. Agora, gente, o que me incomoda, sempre quando eu vou alugar um imóvel, é a cozinha também. Como alguém faz uma cozinha de 2 metros quadrados? Você não consegue fazer nada, só vai te dar raiva ficar lá. Agora, esses apartamentos mais novos, eles já estão observando isso, Mayara? Pelo menos fazer uma cozinha decente, que a gente consiga se movimentar. Sim, já estão sendo observados. A gente ainda tem um grande caminho, um grande crescimento com imóveis compactos, porque não tem jeito. O imóvel é calculado o valor dele não só pela localização, mas também pelo valor do metro quadrado. Quanto maior o imóvel, mais caro essa pessoa vai pagar, ainda que o metro quadrado seja o mesmo, né? Então a gente está em Cachoeiro, mas falando numa realidade como São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, que o metro quadrado chega a custar 15 mil, 10 mil, 5 mil, a gente ter ali 3, 4 metros quadrados a mais ou a menos faz muita diferença. E a maioria das realidades das famílias, elas são ainda para imóveis um pouco mais compactos pela mudança cultural da mulher no mercado de trabalho. Né? A mulher, hoje a gente está tendo essa realidade de poder ficar mais em casa, mas a realidade é que essa mulher, ela sai de casa para trabalhar hoje, né? Então a cozinha, ela é sinônimo de lazer e de alimentação, ela não é sinônimo de consumação integral, vamos falar assim, né? Não é mais aquela coisa daquela mulher que fica ali, faz o almoço, faz a janta, recebe a família com o almoço todo quentinho na mesa. Ai, que bom. Né? É uma delícia, mas não é muitas vezes a nossa realidade. Até porque aí essas mulheres que trabalham fora não têm tempo, e eu acho que o mercado tem muito pouco tempo, né? Que tá essa tendência de, como dizem, é uma palavra que eu odeio, gente, mas vou usar aqui, de gourmetização de tudo, né? Até a cozinha foi gourmetizada. Mas eu acho que essa tendência aí tem muito pouco tempo, né? Até o mercado absorver, começar a fazer esses imóveis, às vezes aquelas cozinhas americanas, né? Que muita gente está aderindo, né? Sim, isso que eu ia falar. A integração dos ambientes é que tem prevalecido um pouco mais para poder até sanar essa objetividade da cozinha menor. Então, assim, às vezes tinha-se, além de uma cozinha pequena, uma cozinha excluída. Então, na hora de você receber um convidado, você ficava distante desse convidado, né? E a cozinha americana, ela abre essa possibilidade de comunicação e de integração com os ambientes. E isso ajudou também muito esses programas, né, de decoração. Todo mundo vê aqueles programas lá. Eu quero fazer na minha casa igual. E todo mundo... ficou uma realidade essa cozinha americana no Brasil, né? Todo mundo gosta de ter aquele espaço integrado de copa, com sala de jantar. E é muito difícil para quem vive de aluguel procurar e achar, porque geralmente quem faz é o próprio morador, quem está investindo naquele imóvel, quem está alugando, é muito difícil achar. Agora, falando aqui um pouquinho de aluguel, tem a lei da oferta e da procura, por conta de ter pouco imóvel para alugar hoje na cidade residencial, o aluguel acaba ficando mais caro por conta disso? Isso reflete no bolso de quem vai alugar? Reflete porque a gente tem poucas ofertas, né? Então o que tem acaba sendo um pouquinho mais majorado. Quando a gente vai para residencial, realmente sofreu um impacto, porque teve assim, gente que, meu Deus, eu preciso mudar para ontem, eu tô com 2 crianças em casa, num apartamento pequeno, não me cabe aqui, tá assim, insuportável, crianças pequenas. Então a gente teve pessoas de todos os tipos, pessoas que têm imóvel próprio, venderam imóvel, querem alugar uma casa, pessoas que têm imóvel próprio, foram para um imóvel maior, alugaram o seu próprio imóvel. A gente tem todos os perfis de cliente procurando um imóvel maior. E aí a gente tem, por outro lado, a diminuição dessa oferta no mercado. E a gente tem um detalhe, Alessandra, muito importante em Cachoeiro. Nós não tivemos lançamentos de produtos nos últimos anos, por conta da crise que foi instalada em 2012, 2013. Então, a gente não tem hoje produtos novos sendo entregues no mercado. A gente tem algumas obras em andamento, tem algumas obras para serem entregues, mas, a princípio, a gente não tem esse andamento de produtos na planta, vamos falar assim, para esse cliente consumir. Tem ainda
tem coisas já muito conhecidas, né? E às vezes um acesso um pouco diferente para o perfil do cliente, como a gente tem algumas obras da Creta, por exemplo. Só que as obras da Creta, elas não são financiáveis, você paga diretamente a construtora, então é uma prestação um pouquinho maior. E isso impacta na hora de ter esse produto no mercado. Perfeito. Agora, eu li uma vez uma reportagem que falava o seguinte, olha, você comprar um imóvel, você vai comprar um imóvel para a vida, né? Você vai pagar pela sua vida, pelo menos a maioria de nós, assim, que não tem esse dinheiro para pagar no ato, a gente vai comprar para a vida. Qual é a melhor hora de comprar um imóvel? É na hora que eu terminei meus estudos e consegui um emprego estável? Qual o melhor momento? E se agora, para quem está nesse melhor momento, ele é um momento bom para já estar dando a entrada aí? A gente não tem uma regra, né? Porque, assim, a gente teve, por exemplo, muitos casais separando durante a pandemia. Vi de Gustavo Lima e Andressa Suíta, né? E eles tinham um casão com uma cozinha enorme, né? Nem precisava ter separado, porque dentro de casa eles já viviam separados. Né? E a Andressa, na época, ela chegou a falar isso. Ela falou, olha, eu não estava acostumado com o meu marido em casa todo dia. Estava acostumado. Né? E a gente teve um movimento em Cachoeiro na contramão disso, que foi a fidelização de alguns casamentos que já existiam há muito tempo, mas não eram regularizados. Podemos falar assim. Ou seja, pessoas que viviam uma vida de casado há anos, adquiriram patrimônios em conjunto, mas nunca tinham ido no cartório fazer um casamento civil. E acabaram formalizando, ou clientes que tinham aquele imóvel que estava ali faltando alguma documentação para regularizar e correram para regularizar, porque caso alguma coisa dê errado, tem onde se assegurar. Então, assim, a gente não tem regra para o melhor momento. O melhor momento é sempre o momento do cliente, né? Aquele dia, logo depois que a gente saiu daqui com o vereador Diogo Lube, eu bati um papo com ele, que ele falou que tinha, né, um possível interesse, e eu estava falando isso com ele hoje. Eu falei, olha, existe o melhor momento e esses momentos vão mudando. Então, essa coisa do imóvel para a vida, hoje, é muito questionável. A gente tem uma startup chamada Loft, que ela está lançando em São Paulo prédios que vão ser alugados, então a pessoa já paga o aluguel com o Netflix, com a internet, com a taxa embutida já, e esses imóveis vão ser vendidos para investidores já alugados. A gente tem um caso assim, eu acho que em Pedra Azul, não sei se é um daqueles hotéis de lá já fazem mais ou menos isso, mas são quartos, é diferente. Né? Nesse caso, é um pool de investimento que a gente fala, né? Entendi. Você é dona de uma parcela do empreendimento. Nesse caso da Loft, salvo engano é a Loft, tá? Eles vão vender já o produto locado. Então, o investidor ele vai ter um rendimento realmente daquele aluguel. Porque a gente tem duas realidades, né, Fernanda? A gente tem um público que vem crescente, que não quer mais comprar, que prefere alugar, mas para alugar tem que ter um dono. Então, a gente tem do outro lado o investidor apostando muito forte no mercado imobiliário, porque hoje o rendimento no banco não está dando nada justamente por conta daquilo que nós falamos da Selic. Então, a gente está tendo um mercado de investimento em imóveis em Cachoeiro muito forte. E a procura também, você falou que a procura maior é por casa, mas eu imagino também que seja localização. A pessoa te procura querendo, eu quero no centro, eu quero mais afastado do centro. Isso também muda na hora de alugar? É mais difícil achar o imóvel? Fica mais caro dependendo da localização do imóvel? Com certeza. A localização é o item que mais pesa na hora do valor do imóvel. Então, assim, é o que eu sempre falo, o concreto utilizado lá no Timbó é o mesmo utilizado no Gilberto Machado. O cimento utilizado em qualquer lugar de Cachoeira é o mesmo. Né? A pessoa pode comprar da mesma marca, tu construir às vezes a mesma casa. Mas a localização é onde tem mais peso. Porque o nome já fala, né, gente? É imóvel, ele não se mexe. Então, aonde ele é construído vai ter mais valorização.
É isso, né? Bate-papo gostoso aqui com a nossa colunista, Maiara Toffano, falando de mercado imobiliário. A gente aprendeu mais um pouquinho, daqui alguns meses a gente vai estar apta aí a comprar nosso apartamento, a gente vai comprar lá para a empresa da Maiara apresentar os produtos dela. Você não está entendendo? Da forma que ela vai apresentar o programa daqui uns dias, a gente vai para lá revezar. Revezar, né? Vão virar influencer digital de imóvel. Olha que babado. Depois de chefe, né? Você já é chefe. Tipo isso. Maiara, muito obrigada. Quarta-feira que vem a gente já te espera aqui com mais novidades sobre o mercado imobiliário de Cachoeira. Estarei aqui, meninas. Um abraço para vocês. Abraço. Obrigada. Bom, gente.